Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trader Talks. O podcast do trader aqui no BTG Pactual. Você tá muito sério hoje. Você Eu tô sério, Você ficou muito sério. Geralmente ele tá mais solto, mas hoje acho que ele tá nervoso hoje. Não. Hoje ele tá nervoso. Tranquilo. Hoje temos aqui... Eu vou falar assim, eu acho que ele é a pessoa mais famosa do mercado financeiro que já sentou nessa mesa aqui com a gente. Não é não. Não, e famoso em vários ciclos. No mercado financeiro, no ciclo dos admiradores de relógio. Eu sabia que ele ia falar isso. Agora ele tá nesse novo mundo. O pessoal me zoou aqui, porque a gente tinha conversado de relógio, aí eu tô começando. Obviamente eu comecei humilde com o Seiko 5. Aí eu cheguei aqui e o pessoal tinha me zoado. Deixa eu apresentar ele. Isso, tá bom. Não, só contextualizando. Né? Hoje temos Renato Breia, cofundador da Nord, também conhecido como Breia, né? Exatamente. Pô, o Renato, acho que se você falar, não, eu conheço o Renato Breia, ou não, Breia. Breia. Eu acho que o Breia ficou mais famoso né? Então, o pessoal usa mais. Pô, cara, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, até... Assim, vou confessar para você que quando a gente começou nesse mundo de influenciador, internet, começar a aparecer, uma das figuras principais que a gente mais consumia conteúdo era você. Já tem bastante tempo que você faz isso e ajudando bastante, até como uma referência de educação financeira, né? Não só aí falando de obviamente, de gestão e tudo mais, mas de educação financeira aqui. E é legal, que é um cara que sabe conciliar o trabalho tradicional, institucional ali dentro do mercado financeiro, também com essa coisa de falar na internet. Né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Estúdio bonitão aqui. Pô, achei demais. Vamos bater um papo, que nem vocês falaram, o mais descontraído possível e falando sobre coisas que o pessoal quer ouvir, né? Então, estou aqui à disposição para a gente falar o que vocês quiserem. Boa. Breia, a primeira pergunta que a gente faz sempre para os nossos convidados é, primeiro, pedir para se apresentar, obviamente, e aqui não tem tempo limite, não tem nada, mas também falar um pouquinho de como é que o mercado, explicar para o pessoal como é que o mercado entrou na sua vida, se foi uma coisa natural ou se foi alguma influência de alguém, alguma coisa nesse sentido. Legal. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, aqui do lado praticamente, acho que dá para ver o prédio onde eu comecei. Tem até uma coisa engraçada, eu já trabalhei acho que uns 6 prédios na Joaquim Floriano, né? A gente tá aqui, dá pra ver a Joaquim Floriano daqui, eu trabalhei, assim, quase todos os números, os dois lados da rua, assim, por uma coincidência, né? Mas eu comecei a trabalhar na Leopoldo, na Link, que era uma corretora bastante conceituada na época, né? Isso com 19 anos. Eu confesso que é o seguinte, eu tive algumas referências, o meu tio é do mercado financeiro já há mais de 40 anos, o meu pai era investidor de bolsa por influência do meu tio. Os meus primos mais velhos, né, sempre foram referências para mim também, trabalhavam no mercado financeiro. Então foi essa a minha influência, né? Mas eu confesso que assim, eu ia nas Apimex da Itaúsa, porque meu tio comprou as ações para mim, depois meu pai continuou comprando. Eu ia nas Apimex que eu achava divertido, né? Ver aquela história do cara contando, eu não entendia nada que eles estavam falando, né? Com 16 anos, 17 anos, mas era divertido. Então foi uma coisa que me seduziu assim, mas eu ter ido procurar um estágio lá no segundo ano da faculdade, fazendo economia, sem saber o que fazer. E aí, assim, caí meio de paraquedas, né? E tive muita sorte, né? De logo que eu entrei, ter entrado num lugar tão especial, que era a Link, com pessoas, uma corretora que tinha uma representatividade naquela época no mercado muito grande, né? Era a maior corretora de BMF em vários mercados. Começou o High Frequency Trading lá atrás também. Então tive uma base muito boa, né? Tive a felicidade de ter começado num lugar muito legal. Então foi isso, comecei com 19 anos, eu era ponta de mesa de research, olha isso, né? Então era aquele famoso... É o famoso estagiário planilheiro. que mandava... Eu, por exemplo, olha que loucura, hoje as pessoas consomem o relatório de todas as formas, né? Eu era o cara que pegava tudo que os analistas tinham escrito, eu editava, colava num Word, fazia o PDF, botava a cópia oculta e disparava por e-mail para todos os clientes. Né? Formatador de PPT, né? Cara, assim, era um negócio... E era uma newsletter diária, então... Nossa, trabalho, hein?
o trabalho que muitas empresas, e até mesmo a Nord faz hoje em dia, foi meu primeiro trabalho também. Então, assim, isso era quando? Isso em 2005. Então, praticamente 20 anos. Não era tão trivial assim como é hoje, né? Hoje, cara, a gente dispara lá na Nord 700 mil e-mails por dia, com, né, toda uma pessoa que tem revisora, tem editora, tem o pessoal de design e tal. Antes era eu, né? Era eu no Word. Então, foi assim que eu comecei minha carreira lá na Link, como Equity Research. Depois eu fui para a mesa. Então, foi uma experiência muito legal, logo cedo. Você pesquisava um setor específico ou não? Não. Eu era meio que faz tudo para os analistas. E depois, depois de um ano como estágio, eu fui para a mesa, uma mesa de pessoa física. Comecinho de mesa de pessoa física na Link. E aí, lá, eu atendia cliente, que era o pessoal hoje mais novo não vai nem fazer ideia do que era isso, mas não existia home broker, então a gente basicamente operava para as pessoas físicas que já tinham um patrimônio um pouco mais elevado, para fazer sentido, né, claro, e o research gerava ideia, a gente ligava para os clientes e falava, vê se faz sentido isso para você. Então é aquela coisa muito ainda analógica, né? Eu digo, analógica para o varejo. Né? Hoje essa figura existe dentro das corretoras, falando com os institucionais, etc. Mas naquele mundo onde você não tinha ainda, né, operações no seu celular, cotação, etc., a gente fazia isso quase que de uma maneira muito pouco sofisticada e também pouco escalável. Né? Então tinha que ser clientes maiores e tal. Foi assim que eu comecei. Então fiquei 2 anos na Link, depois virei sócio de uma gestora de ações, a Galhas, depois fui trabalhar na Rico, corretora, aí que todo mundo já conhece, fiquei lá mais ou menos uns 3 anos, passei pela Empíricos, 3 anos, lá fui sócio e toquei algumas áreas, enfim, empresa que agora até o banco comprou, né? E em 2018 fundei a Nord, eu, Marília, o Bruce e o Ricardo, um outro sócio, que já não está mais com a gente, mas foram nós 4, essencialmente, com uma casa de análise. E aí, em 2018, 2020, a gente montou a Nord Wealth, que é a empresa, a área da empresa hoje, né? Que são várias áreas que eu fico mais à frente hoje, né? E aí vocês falaram, né? Esse negócio de rede social, influência, é uma coisa que, de novo, eu comecei lá em 2018. Na verdade, assim, já antes eu era obrigado a escrever, eu já gravei alguns vídeos e tal. Isso que eu ia falar. Eu acho que antes disso eu já tinha consumido materiais seus em outros lugares. Sim, mas assim, cara, eu acho que eu só realmente comecei a entender um pouco disso há, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás. Porque é uma questão muito de tentativa e erro, entendeu? Sei lá, eu tô no Twitter deve estar lá quase 10 anos no Twitter, mas você não sabe usar aquele negócio direito. No Instagram eu comecei depois. E aí depois você vai entendendo como é que vão funcionando as ferramentas, onde que você... O que as pessoas gostam mais do que você fala. Então é uma questão muito de tentativa e erro. E é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que tem aquela coisa de estratégia, que tem gente que domina pra caramba e tudo, também tem um lance de que cada perfil, cada pessoa é de um jeito também, né? Às vezes tem coisas que... sei lá, pra você não adiantaria colocar você pra fazer, que ia ficar super... Claro. Nada a ver, assim, também, né? Exato. Isso também passa... desculpa, mas assim, isso também passa um pouco... Eu não sei se você percebe... Imagino que você tenha percebido isso. Ao longo do tempo também, a visão do analista de ações ou de research de uma maneira geral acabou mudando um pouco, né? A figura, assim. Sim. Aquela coisa do cara que fica ali sentado no escritório o dia inteiro só escrevendo um relatório. Passou para esse lado da mídia de você aparecer em algum vídeo, aparecer falando alguma coisa, né? Porque eu gosto de comparar esses dois mundos, né? Como é que a gente captava cliente naquela época, em 2005, 20 anos atrás? Você contratava 2 ou 3 pessoas que eram ricas ou conheciam pessoas ricas e elas iam bater na porta das pessoas e elas iam fazendo aquela coisa muito, né? De novo, das antigas, né? Network, né? O próprio networking e tal. Ou a gente patrocinava eventualmente algum tipo de evento onde ia ter pessoas que tinham dinheiro, etc. O poder da internet hoje em dia é você poder aumentar muito a sua audiência. Então, você aumenta a sua audiência. Isso é a primeira parte do trabalho, né? Aumentar a sua audiência. Então, existe um conteúdo específico que você faz na internet para aumentar a sua audiência.
Isso é a primeira coisa, né? Então, quanto mais topo de funil isso for, melhor, que você vai falar com mais pessoas. Mas aí você tem que começar a pensar nos conteúdos que são mais meio e fundo trabalhar o topo, o meio e o fundo, o fim desse funil, né? Então, eu te digo que eu até cresci muito em coisas, isso nas redes sociais, que eu não faço mais, né? Então, por exemplo, teve uma época que, por acaso, eu não fui muito proposital, sabe? Eu comecei a ver a quantidade de pirâmides e golpes que eu lembro na dessa internet. parte. E eu achava muito engraçado. Eu falei, como é que as pessoas caem nisso? E depois eu comecei a perceber que isso, de fato... eu lembro que, assim, eu vi uma estatística que mais de 15 milhões de pessoas já tinham caído em algum tipo de golpe na internet. E aí, quando eu vi que esse negócio de pirâmide estava cada vez mais forte por conta das redes sociais, porque a pirâmide é a mesma coisa. A pirâmide é assim, você vai lá, fala pro Lucas, que fala pro Lucas, que não sei o que fala pro amigo e tal. Até a pirâmide ficar realmente grande, ela vai depender muito da influência das próprias pessoas que estão botando dinheiro. Sim. Só que com a internet, você tem 1 milhão de seguidores, 2, 3 milhões de seguidores, isso é muito mais rápido. E a pessoa ganhou recursos que ela consegue promover isso de outra forma. Consegue promover isso com a foto lá com o carrão, vendendo um lifestyle, etc. Então, você vai aprendendo um pouco essas questões. Então, eu digo, o que me fez crescer até muito nas redes é uma coisa que eu já não faço mais. Mas por outros motivos também. Porque eu acho que é ficar dando murro em ponta de faca. Sim. As pessoas vão cair. E também porque eu também recebi muita ameaça. Né? Eu avisei umas 4 ou 5 pirâmides que eram pirâmides várias vezes. Entendeu? E aí eu comecei a ver que isso é uma coisa meio perigosa, né? Mesmo no mundo de trading, tinha uma galera que fazia muita propaganda de IK Options, né? As opções binárias, que é um negócio muito, muito, muito arriscado e que era muito fácil um cara com uma audiência muito grande falar que conseguia ganhar dinheiro muito rápido ali em poucos segundos, né? Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo muito ao longo do tempo, essa parte do conteúdo e tal. As pessoas falam, nossa, né, eu queria muito, né, ter um Instagram legal, falar sobre os mesmos assuntos que você e tal. Assim, cara, muito do que eu faço hoje foi muito tentativa e erro e consistência. Consistência. Eu não sabia que, se eu soubesse que a gente ia ter o resultado que eu tive hoje, talvez eu até teria botado mais gás lá no passado. É que hoje realmente me cansa muito isso, sabe? A gente gera uma exposição muito grande e tal. Mas no começo que eu achava legal, se tinha 1.000 seguidores, vai para 2.000, 3.000, 5.000 e tal. Você começa a achar isso muito legal, você põe muita energia no negócio. E aí você põe muita energia em coisa errada. Se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu teria colocado mais energia ainda, mas nas coisas certas de se fazer, né? Mas, assim, é uma coisa legal, assim, o que eu gosto, assim, né? Que é aumentar a sua audiência, falar com mais pessoas, ajudar a educar as pessoas, mas também tem um benefício óbvio para mim, que é a quantidade de clientes que eu consegui atrair nesse tempo. Então, teve um benefício para o meu negócio que foi relevante. Né? Então, acho que fechou todo esse ciclo, né? Eu me encontrei numa profissão que eu gosto muito, né, que é fazer gestão de patrimônio das pessoas, né, no modelo de wealth management, né, fee-based, que é algo que durante a minha carreira toda eu tive muita dificuldade de fazer isso sentado em outras cadeiras. E, enfim, essa troca que você tem na internet, às vezes você tem muito hate também, principalmente no Twitter, que é mais uma terra de ninguém, mas assim, o Instagram também me fez conhecer pessoas muito legais, né? Meus próprios clientes e tal, até mesmo pessoas que hoje a gente troca ideia e tem a possibilidade. Então, tem sido uma experiência legal. Acho que foi legal até para você, assim, e aí eu posso falar como cliente barra cliente no sentido de seguir você e de aprender com você, acho que, até uma criação de autoridade mesmo, que eu acho que no final das contas te ajudou a ser quem você é hoje, não necessariamente no sentido de, conhecimento em si, mas de afirmação e trazer mais clientes, né? E as pessoas te conhecerem. E assim, a história da Nord, né? Até o pessoal que tem curiosidade, assim, quando eu saí da Empíricos, e aí eu falei, vou passar um ano sabático, né?
E quando eu voltar, eu quero montar uma empresa de wealth management fee-based, porque isso está sempre na minha cabeça, isso vai acontecer no Brasil em algum momento e tudo mais. E a história da Nord Research, ela veio um pouco, ela aparece. Né? Eu não estava procurando fazer isso, ela aparece, meus sócios me procuram e falam assim, cara, vamos montar uma casa de análise porque a gente acha que tem um espaço dentro desse mercado e tudo mais. Então foi assim, foi um projeto adiado a Wealth. E ter feito research antes, ou seja, aumentado essa minha audiência, aumentado o que você falou ali de autoridade, reputação, etc. Ter feito um trabalho legal de audiência, recomendações, etc., permitiu que a nossa largada de Wealth, que era aquele meu projeto de vida, certo? Teve uma primeira largada em outro patamar, né? Em completamente outro patamar. A audiência era maior, né? A quantidade de leitores, assinantes, enfim, a reputação também já estava mais construída, né? Se eu tivesse pensado que eu ia montar do jeito que eu sempre fiz a vida toda, que é ir bater na porta das pessoas, pedir indicação, etc., talvez a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, como esse negócio todo de você trabalhar, né, a sua audiência em várias redes, seja via a sua newsletter, o YouTube, Instagram, etc., foi importante para a gente ter conseguido construir hoje uma empresa que tem a sua área de research, tem a sua área de wealth, tem uma asset, tem uma corretora de seguros, tem um correspondente bancário, tem tudo, né? Então... e o legal também é que você falou assim, que você falou que às vezes algumas pessoas elas te procuram pegando dicas em relação a isso. Mas ao mesmo tempo a bagagem, de certa forma, ela é importante também, né? Hoje, às vezes, eu sinto que tem uma galera que quer falar de mercado na internet, por exemplo, mas às vezes não tem uma experiência em alguma coisa, ou não entende também daquilo que está querendo falar, de fato. E, na verdade, provavelmente essas experiências anteriores, elas te ajudaram pra caramba, assim. Também. Sim. Não parece, né? Mas eu tenho 20 anos de mercado financeiro, né? A galera aqui roda sem óleo. Ele rodou, liso, asfalto bom. Aliás, eu tenho 19, vou fazer o ano que vem, né? Então, acho que teve uma bagagem grande. É engraçado, a Marília, minha sócia, sempre falou, ela morria de medo, ela falou assim, um dia o Breia vai ser muito cancelado na internet. Porque eu sempre tive um jeito mais despojado, fazia umas palhaçadas, brigavam e tal. E, tipo, eu entendia um pouco o medo dela, né? Mas você vai... E realmente várias vezes eu beirei ali, né? Falar uma besteira de um jeito ou outro e tal, né? No limite, né? E aí você vai pegando o traquejo. As pessoas querem ver algo, né? Você, verdadeiro e tal. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o que você fala hoje em dia, né? Isso pode botar em risco a gente todo o teu negócio. Meio que passou a gente meio que passou um pouco por isso, assim, aqui também, né? De certa forma. Esse negócio de... é difícil, né? Porque a gente passa o dia inteiro ao vivo no YouTube. E, como eu falei, eu sou carioca. Então, imagina eu entrar num banco e eu começar uma sala. E eu falei, cara, tem que me... eu não posso falar palavrão. A primeira regra que eu criei foi eu não posso falar palavrão. Sim. Era a maior dificuldade da minha vida. Porque eu ia falar, não, então esse negócio aqui não tá muito bom. E, então, assim, não é porque as pessoas não querem, mas assim... Eu não preciso falar palavrão ali para transmitir a minha mensagem. Então, hoje, eles já estão um pouco mais acostumados, as coisas já evoluíram, então hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Mas, de fato, algumas vezes, inclusive, vou dar, por exemplo, exemplos ali em 2021, já com o pessoal, as coisas voltando ao normal, a gente saindo para festa, e aí tinha aquele meio, né? Tinha a galera do... tem que ficar em casa de qualquer jeito, não pode. Tinha a galera do, vai pro estouro, dane-se. Eu falava, cara, vamos evitar foto. Cara, assim, era muito doido, porque a gente também, a sala, só para ser uma ideia de grandeza, a gente saiu de uma sala de 400 pessoas no início no final de dezembro de 19, a gente tinha 400 pessoas mais ou menos acompanhando a gente, para em março bater 5 mil. Caramba. Então, assim, simultâneo, a gente batia 100 mil visualizações e ao mesmo tempo, às vezes, que o pessoal não sabe, a gente tá dentro da estrutura do research do banco. Então, todo o trabalho de research tradicional a gente também faz. Então, relatório, mesa, atender os escritórios e tal, fazer esses calls com o escritório. Igual um research totalmente tradicional. Mas aí, quando o Lucas foi resolver criar a sala no YouTube, o pessoal até ficou meio receoso. Poxa, mas
vocês são de research, vocês vão fazer sala também, e aí Cara, foi se policiando em graças relação a Deus, isso. até né? hoje nunca deu nenhum barulho. Por 6 anos de sala, se Deus quiser não vai dar. Mas é isso. Não, Algumas você vezes passou- chegaram. Cara, se você passou esse tempo, eu acho que agora é difícil dar Algumas uma... vezes. Mas eu lembro quando eu cheguei, eu não eu entrei em fevereiro de 21, né? E aí eu lembro que o Lucas, ele sempre falava assim, não, cara, toma cuidado com isso, toma cuidado com tal coisa, toma cuidado com aquela outra coisa. E aí eu vou fugir um pouco aqui já fugindo do roteiro. Mas teve alguma que você achou, falou assim, cara, pronto, fiz merda. Teve alguma que você achou assim, e como é que, assim, não precisa falar qual é não, mas assim, como é que você ficou ali, até pra galera que, pô, hoje em dia, às vezes até tá começando esse negócio de rede social e tem uma galera aí com bastante conteúdo, coisa boa e... Cara, eu tinha uma regra muito simples lá que a gente criou lá com os sócios, que era assim, se algum sócio não gostou do post, apaga. Entendi. Não gostou. Justo, hein? Porque assim, se era digo, mas assim, coisa de feed, né? Tipo, Uhum. você fez um post lá e tinha uma coisa muito agressiva e tal. De novo, no começo também, eu achava que... a minha ideia de perfil também era bater muito em coisas absurdas. Né? sim. Então eu via uma coisa absurda, eu ia lá e fazia uma coisa. E depois eu fui parando um pouco de fazer isso, porque, enfim... Eu lembro também que você comentava um pouco das coisas que aconteciam aqui no Itaim, quando começou a ter uma onda de criminalidade um pouco maior, eu lembro que você sempre comentava sobre isso. Tudo. Que isso é uma coisa que eu continuo Twitter, fazendo, assim, porque, puta, me preocupa muito, né? Não era pra gente ter esse tipo de problema nessa altura do campeonato, mas assim, eu não teve nenhuma que deu muita besteira, assim, porque se era pra dar rápido, a gente falou, putz, melhor você não fazer, apaga e tal. Mas no Twitter já deu uns pega pra capar, deu sim. Mas o Twitter quem terra não de teve ninguém, lá, né? quem não teve no Twitter. Eu gosto do Twitter. Terra de Você ninguém. gosta, né? Eu gosto do Você gosta, né? O Bré, mas vamos voltar aqui pra a linha do tempo, pra gente também pra não perder muito ali o fio da meada. Como foi essa, assim, eu fico imaginando, beleza, você saiu de um ponto de mesa de research, um planilheiro ali, para uma mesa, como é que foram esses outros moves, assim, porque às vezes o pessoal tem uma cabeça, quando a gente vai conversar, principalmente com a galera mais nova, e falando de carreira, de ser algo muito linear. Eu vou entrar em research, então eu vou começar como, sei lá, Vou ser o analista 03, júnior, depois vou pro 02, depois e aí 01. Então, assim, como é que foi para você lidar com essas mudanças ali de certa Legal. forma de carreira, né? Cara, assim, de novo, como eu tive sorte de começar muito cedo, eu olhando para trás, é muito legal, né, isso, porque você olha para trás, você vê como que com, às vezes, 2 anos de mercado financeiro, você já acha que sabe demais, né? Então, eu comecei como research, aí abri uma posição para mesa e, na verdade, meu chefe falou, preciso que você faça isso, eu fui lá e fiz. E acho que sempre foi um pouco isso a minha vida, sabe? Que eu acho que as pessoas têm que, talvez, tentar entender, que eu acho que é o mais importante na carreira, né? Primeiro, você tem que trabalhar num lugar que talvez não tenha tanto status, né, de ser o BTG da vida, mas, enfim, só para dar um pouco de comparação, assim. Obviamente, trabalhar no BTG é o sonho de boa parte da Faria Lima, mas meu ponto, assim, talvez melhor do que trabalhar no BTG é você trabalhar num lugar onde você vai ter acesso direto a pessoas muito, muito boas. Né? Então, assim, principalmente no começo da carreira. Então, eu tive essa sorte. Com 19 anos, eu trabalhava com gente muito boa, muito boa. Então, me fez acelerar muito meu aprendizado no mercado financeiro, porque naquela época também, a faculdade te preparava zero para o mercado financeiro. Zero. Eu estava ouvindo uma entrevista do Jakurski, né? Ele falou... Primeiro, me chamou a atenção uma coisa que ele fala, no Jakurski, né? Ele fala, acho que nesse podcast, ele fala a palavra sorte. Eu tive sorte. Parece até que eu estou repetindo ele. Mas ele fala, eu tive sorte muitas vezes. E, tipo, é o Jakurski. Sim. Né? Então, assim, não é tanta sorte assim. E a segunda coisa que ele falou foi que ele não aprendeu nada em Harvard. Ele fez, acho que Harvard ou Columbia. Ele fez uma das duas. Acho que foi Harvard, né? acho que foi Ele Harvard. fez Eu vi Harvard. esse podcast também. Ele fez Harvard e ele falou assim, eu aprendi zero. Zero do que eu aprendi em Harvard
eu levei para minha carreira no mercado financeiro. Ele falou, a única coisa que eu aprendi em Harvard foi ser disciplinado. Como estudar, né? Que ele fala. Estudar muito, ser competitivo e tal. Mas assim, o que eu aprendi na faculdade, eu aprendi zero para o mercado financeiro. Né? Então, eu acho que o que premiou a minha carreira e as minhas decisões foi, primeiro, que como eu comecei muito cedo, eu me expus a riscos muito assimétricos, eu aprendi isso também um pouco com os meus chefes lá. Então, o meu chefe que me contratou, 2 anos depois de eu estar na Link, ele saiu e montou uma gestora. E aí, ele já falava de Taleb desde aquela época, entendeu? E aí ele falou assim, cara, vou fazer uma proposta, você vem trabalhar aqui com a gente, você não vai receber um salário muito bom, mas assim, se der muito certo, você vai dar muito bem certo. E aí eu tinha uma participação societária e foi assim que eu fui virar sócio do meu primeiro negócio com 21 anos, entendeu? E para mim era muito óbvio essa decisão, porque com essa idade que você tem 20 até os 25, é esse o tipo de negócio que você tem que se expor, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que se der errado, se você depois for querer procurar um banco para você trabalhar, a experiência vai... Não, e a experiência vai contar pra caramba, claro, né? Até mais do que alguém que fez estágio em outro banco, por exemplo. E eu morava com meus pais, entendeu? Então, praticamente todo o dinheiro que eu ganhava era pra eu gastar comigo e tal. Então, era muito novo. Isso me permitiu porque era muito novo. E aí foi uma decisão muito acertada, porque numa estrutura muito pequena, com gente muito boa, você tendo que fazer um pouco de tudo, eu aprendi ali a empreender realmente, né, que é você fazer tudo que for preciso, é aprender coisas do zero que fogem completamente da sua capacidade ou do seu treinamento. Cara, o que eu escrevi de regulamento de fundo, o que eu olhei contrato de distribuição, o que eu aprendi sobre plataforma de trading, o que eu aprendi sobre corretagem, tudo. Operar. Eu operava pelo Tropical, o Tropical. Existe ainda o Tropical aqui do BTG? Tropical? Ó, não é nem da época de vocês. O BTG tinha, naquela época, para as gestoras, ele colocava um terminal que é como se fosse um home broker, só que é corporativo, não tem o visual. Eu acho que já trocou, mas esse nome chamava não é Tropical, chamava Pactual Tropical. Então eu operava via BTG, via um terminal deles que eu operava direto, eu não precisava ligar para a mesa e operava. Então eu aprendi muita coisa, assim, então acho que foi um pouco isso que me guiou um pouco as transições. Foi sempre ir atrás de oportunidades, eu tive essa oportunidade de empreender, aí eu fui para Rico, bem no começo da Rico, achando que a gente ia ter uma possibilidade lá de empreender também. Lá você foi fazer o quê? Eu fui tocar uma mesa de clientes lá, então um pouco de cuidar, uma parte comercial e gestão de patrimônio, mas aqui entre corretora não é muito gestão mesmo, basicamente você atende o cliente e tenta ajudar ele a executar as operações. Montei uma área de distribuição de fundos lá, montei a gestora também, então foi muito legal essa minha experiência com distribuição de fundos, porque eu visitei todas as gestoras do mercado, sei lá, em algum tempo, tipo, visitei umas 50 gestoras para selecionar quais eram os fundos que iam subir na plataforma. Então eu fui me guiando muito por isso, assim, trabalhar com gente boa, estar num lugar onde eu fui bicado por esse bicho que é o empreendedorismo, por sorte, né, muito cedo, com 21 anos, virei sócio do meu primeiro negócio. Então, eu fiquei sempre procurando assim, onde vai ter uma oportunidade para eu conseguir empreender. E foi assim que eu fui pensando. Quando surgiu a oportunidade de empreender na Nord de novo, né, eu tenho 20 anos de mercado e eu estou fazendo agora 15 anos como empreendedor. Então, 5 anos 5 anos um quarto da minha carreira foi trabalhando, né, estágio, CLT e tal, os outros 15 foi empreendendo de alguma forma, né? E, então é um negócio legal, assim, que eu gosto, empreender no mercado financeiro é demais. Isso que você falou, eu acho tão legal, porque eu venho de corretora pequena também, né? Eu comecei nativo. Então lá eu tinha que... É muito diferente o ambiente. Né? Aqui no banco, pô, se eu for falar com alguém do back-office, eu vou ter que mandar uma mensagem para alguém. Back-office fica em outro andar. São pessoas que, naturalmente, eu não tenho um convívio no dia a dia, uma coisa ou outra, assim. E lá eu tinha, assim, quando eu tinha que resolver alguma coisa, eu dava algum pepino, você levantava da sua mesa, você ia 2 salas pro lado, tava o cara do back-office, você sabia. Então, o cara sentava com você, explicava como é que tava. Às vezes, falava, senta aí. Aí você sentava, o cara começava a fazer cálculo, te explicava, então... E tinham pessoas até mais experientes ali. Às vezes, pessoas até, de certa forma, em final de carreira, já meio que
né? Tinha uns senhorzinhos lá, então a galera mais... Não, e eu acho esse negócio tão interessante que o próprio banco viu isso como uma... Talvez... Não vou falar como uma deficiência, mas talvez como algo que pudesse atrapalhar para quem começa e não tem uma visão total, porque você hoje tem uma visão de banco é muito diferente, né? O banco é gigantesco. Quando você entrou, tinha quantos mil funcionários? 2.500, eu acho. Hoje Agora tem tá quase 9. Então, assim... mas no final das contas, o BTG Academia, por exemplo, né? Que é uma... É como se fosse uma universidade interna dentro do BTG. E aí depois evoluiu para ter o BTG Academia 2, né? Que aí é uma especialização em cima de algumas das unidades de negócio. E os próprios sócios de cada área que dão aula. Então, assim. Isso é legal. Isso que você falou faz total sentido. Acho muito maneiro, porque o banco meio que, da forma dele, conseguiu tentar sanar de alguma forma talvez essa deficiência que tivesse. Porque o mercado financeiro ele tem esse viés de ser um ambiente de meritocrático, né? E um banco digital, que veio de um banco de investimento, tem um DNA de ser muito assim, né? Se ele começa indo para virar um banco muito engessado, ele perde toda, né, esse DNA, que é uma beleza maravilhosa de multiplicação de talento, de patrimônio, de tudo, né? Então, é legal que o BTG faça isso, né? Porque o perigo seria se o BTG estivesse se aproximando ao que é os bancos incumbentes, né? Se o BTG crescer, vai deixar ele mais parecido com os bancos muito grandes, né? Que, vamos combinar aqui, porque é uma questão estatística. Naturalmente, ao longo do tempo, acho que o desafio aqui é fazer com que talvez isso demore mais tempo. Claro. E talvez se distancie, fique um pouco distante, mas naturalmente você com 2.000 funcionários, 1.000 funcionários é muito diferente do que você com 9.000, 10, 12.000. Não sei onde o banco vai parar, porque cada ano que eu vejo o número aumenta exponencialmente. Claro. E o patrimônio do banco aumentou muito, né? Então, mesmo uma participação muito pequena societária, ela vale cada vez mais, né? Mas a história é que só existe 100% do banco, né? A gente brinca lá na Nord que se a gente chamasse todos os sócios e cada um tivesse que escrever num papel quanto de porcentual cada um devia ter, se somasse, daria uns 300%, 400%. Né? Todo mundo acha que contribui muito mais do que realmente contribui. Porque é 100%. Né? Tem coisa que eu até brinco, né? Tem coisa que não adianta perguntar, assim, igual o Salute uma vez foi falar com a gente, que ele virou... Como que foi que ele falou? Nunca recebi um bônus. Não, ele tem essa frase que ele frase dele que ele fala que ele nunca recebeu um bônus que ele achava que ele deveria receber. E é natural, né? É normal. Eu até brinco com ele, às vezes a gente conversa assim, eu falo, não, cara, calma aí, é difícil tirar esse zoom das coisas que a gente tá fazendo, mas assim, cara, é isso, você sempre acha que tá fazendo mais do que o outro, então, no final das contas, cada um sempre acha que tá fazendo mais. Deixa eu... Aí, agora vamos pro lado empreendedor ali da coisa, porque eu fico... eu sou um entusiasta do empreendedorismo e é um pouco do que a gente faz aqui, de tentar criar as coisas. Mas, cara, como que foi esse desafio, assim? E o time da Nord, o time fundador ali da Nord, é um time, cara, extremamente qualificado e que já tem uma reputação já no mercado. Até porque isso é interessante, né? Porque assim, desculpa te cortar, mas assim, a Nord ela surgiu com uma série de pessoas que já estavam ganhando bastante destaque dentro do mercado audiência, também. Né? A gente já tinha uma audiência relevante, sim. Principalmente a Marília e o Bruce, o Ricardo também, eram 3, né? Eu tinha no Twitter e tal, mas assim, basicamente a combinação que a gente fez dos 4, e aí acho que a primeira dificuldade de você fazer é quanto de participação vai ter cada um. Eu falei, vai ser diferente de 25 para cada um? Não tem como fazer. Senão a gente não vai nem começar a largar. Esses bastidores assim é legal da gente saber como que começou. 25 cada um, era 25 cada um. Cada um botou 50 mil reais na empresa. 50 mil reais cada um, 200 mil reais de capital ali inicial, e foi isso que a gente botou de dinheiro na empresa desde o começo. Nunca botou hoje a Nord vale 2 bilhões de dólares. Quem dera. Mas essa foi a história. Primeiro, quanto que cada um vai ter de participação. E a conta foi muito simples. Eu falei, vai ser 1/4 para cada um. E eu ia fazer tudo extra análise, mas eu também fiz análise ao longo do tempo. Mas assim, eu ia mais ficar à frente de montar o negócio, porque eu já tinha montado esse negócio algumas vezes.
E eles iam fazer a parte de análise ali mais do dia a dia. Então a gente começou assim. E a primeira pessoa quem contratou fui eu, que é o Ian, que é nosso sócio até hoje. Isso a primeira, depois a segunda foi a Marília, e assim a gente foi começando do zero. Mas assim, a ideia principal nossa, né, era assim: com esse dinheiro que a gente tem, dá para pagar os custos fixos da empresa e das pessoas que a gente contratar. Não dá para pagar nada para a gente. Mas, se a gente conseguir criar uma audiência que é mais ou menos de 10 a 12 mil leitores, porque a gente estava usando todas as nossas redes para alimentar uma newsletter que era diária. A conta que a gente fez mais ou menos chegada, e eu fiz essa conta porque eu já sabia mais ou menos o que dava e não dava certo. Falei, a gente tem praticamente 3, 4 meses para juntar 10, 12 mil leitores totais, né, diários vai dar menos. Com open médio vai dar entre 10% e 20%, ou seja, 15% de open médio, vai dar aí 1.500. Se a gente oferecer um produto vitalício praticamente para 200 deles, eles assinarem, a gente consegue captar 700 mil reais e a gente larga a empresa. E a gente conseguiu. Que legal. Então deu 198, aí sobrou mais um, a gente foi. E como que foram essas estratégias no início, assim? O que vocês pensaram? Assim? Não, a gente tinha uma carteira de ações, que era o Bruce tocava, uma carteira de renda fixa, que era a Marília, uma carteira de small caps, que era o Ricardo, e era isso. Eram tipo 3 produtos. Mas a gente falou assim, olha, para esses 200 clientes fundadores, a gente colocou o nome de fundadores. Vocês vão ter tudo que a gente produzir pro resto da vida por esse preço que é fixo, que era R$ 299 por mês. Porque a gente sabia que isso ia custar bem mais caro no futuro, né? Uma assinatura ia custar muito mais. Então era um crowdfunding, era praticamente um formato de crowdfunding. Assim, se você entrar aqui com a gente agora, você vai gerar barulho, você vem comigo, né? A gente... É uma forma de vocês levantarem caixa. Exato, ali mais a gente rápido. levantou 700, 800 mil ali, que era de venda, e aí a partir disso a gente contratou mais gente, contratou marketing e tal, e aí a gente foi contratando mais analistas e foi aumentando a quantidade de produtos, e assim o negócio foi indo, né? Isso foi 2018, e aí a gente pegou 2018 foi uma época... Talvez se a gente tivesse começado um pouquinho antes, teria sido ainda melhor. Mas assim, 2018, né, o juro praticamente começa a cair ali, cair tudo. E ainda vem a pandemia, né, que faz o juro cair ainda mais. Né? A pandemia, acho que tem um efeito dobrado, que é o juro muito baixo. Uma ideia de que, sei lá, o mercado subiu muito rápido também naquela época, volatilidade muito grande. Sim. E as pessoas em casa, com muito tempo ocioso, que eu acho que um pouco do teu... E ao mesmo tempo, assim, as pessoas questionando muita coisa, querendo repensar a vida, né? Assim, exato. Então, foi assim, ali, a gente todos os anos cresceu. 2018 foi o primeiro ano, 2019 crescemos, 20 cresceu, 21, fala, pandemia foi ruim para você? Não, a gente cresceu pra caramba, porque pegou esse efeito total, né? Então, mas em 2020 a gente já tinha montado a Wealth e hoje o negócio é muito mais diversificado, né? O negócio já foi 100% venda de assinaturas. Hoje, assinaturas dá 50% e 50% dá outras coisas. Você tinha esse plano no início? Isso que eu ia perguntar também. Como que foi abrir essas outras vertentes? Assim? Não tinha. A ideia de Wealth sempre foi aquele meu sonho lá de 2016, e aí que eu tirei o CFP em 2016, eu falei... precisa ter algum formato de trabalhar o modelo Fee-Based no Brasil e tal, mas nem as plataformas estavam prontas para isso, nem o BTG nem a XP estavam prontos para isso. E então, só em 2020 as corretoras começaram a permitir que um consultor CVM se plugasse nas estruturas e absorvesse toda essa vantagem, capitalidade de você ter uma plataforma de autosserviço ou de B2B, né, onde a gente consegue ter acesso às contas dos clientes e ajudar ele a operacionalizar. A gente tinha vontade, a gente ficou 2 anos fazendo só research, e depois a gente começou o Wealth por essas questões. Primeiro porque a gente via ali uma oportunidade mais clara no research, que era muito fácil de você botar para rodar, e no Wealth a gente foi vendo e o negócio foi... Eu acho que a gente começou numa época muito... A gente também
começou numa época muito boa, porque acho que também se a gente tivesse começado muito antes, acho que o mercado não estava maduro o suficiente para entender o nosso modelo e tal. Então você vê, cara, de novo, eu parece que assim, eu acho que o mercado financeiro é muito isso. Você tem que estar com é difícil você prever a onda, sabe? É muito difícil você prever a onda, mas quando a onda vier, cara, você tem que estar, entendeu? Com a prancha virada já pra pegar. Minimamente preparado. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Porque às vezes pode dar a impressão de que você precisa esperar qual que é a onda para poder comer. Só que só na hora que você vê uma onda e você começa a se preparar, você já perdeu a oportunidade, no fim das contas. Você sentiu que teve muita diferença em termos de estrutura de negócio, assim, para você porque você tinha montado gestora, tudo bem, você montou o research, mas para você montar o Wealth, assim, quais foram os desafios que você sentiu que, cara, isso aqui é um negócio diferente do que eu tinha feito antes, de certa forma? Você sentiu isso ou não sentiu? Cara, senti muito, cara. É muito detalhe, assim. É muito detalhe mesmo. No começo você não consegue contratar as pessoas, o perfil da pessoa certa. Então, assim, o turnover é mais... Primeiro, assim, você não tem muita grana no começo. Você tá ali, né? Sim. Trabalhando... Quando a gente fala de wealth, a expectativa da pessoa já é uma expectativa... Mas mesmo, assim, cargos mais burocráticos, sei lá, o estagiário... a pessoa do back-office e tal, assim, você tá ali, tipo, você faz um budget, mais ou menos, e aí você precisa trabalhar muito bem com o budget, né? E depois, assim, revisar processo pra caramba, assim, é muito processo, é tecnologia. A gente sempre teve uma cabeça lá na Nord, que assim... você tem que... À medida que o negócio vai ficando cada vez maior, você vai tendo a possibilidade de comprar umas opçõezinhas fora do dinheiro, entendeu? Quanto maior o negócio, mais dinheiro você tem para comprar umas opçõezinhas fora do dinheiro. Mas quase tudo que a gente faz ali é comprar a opção fora do dinheiro. Que é assim, é botar muito pouco dinheiro, que se der errado, você sabe qual é o prêmio que você pagou, né? Aí usando a analogia de vocês aqui de trading, né? Assim, e se der certo... você vai ter um resultado muito bom, mas é quase que comprar uma opção mesmo, entendeu? Porque, agora, se você fizer uma posição gigante, consumir todo o seu P&L e ficar esperando que o mercado vai vir a onda, e essa onda não vem de repente, provavelmente o teu negócio vai ficar muito mais, enfim... Se você depender dos movimentos do mercado para o teu negócio ir, eu acho que você vai tomar muito mais risco do que, de fato, você ir plantando as sementinhas das coisas que você acha que tem uma assimetria mais interessante, né? Então foi o que a gente fez. A nossa Wealth começou eu, o Ronaldo, meu sócio, e mais um cara de back-office. Depois a gente contratou o segundo banker, depois mais um back-office. E assim foi. Hoje a minha equipe tem 50 pessoas, né? Então, cara, isso que você falou também é bem interessante, porque eu vi uma entrevista do Gilson, da B3, há um tempo atrás, e ele falou assim, a pessoa pergunta de meta, né, de como é que ele... Ele falou assim, cara, era alguma coisa no sentido de a sua meta é de acordo com o volume que que vai negociar dentro da B3 perguntando quais são os seus objetivos, chegar a negociar tanto... aí ele falou, assim. eu não posso definir coisas que eu não tenho controle. Sim. Então, se eu falar pro meu time que a meta do meu time vai ser por número de negociações e tudo mais, no final das contas, o mercado, juros explodir, as coisas... O meu time pode ter feito o melhor trabalho do mundo, que a gente não vai entregar o resultado que a gente queria. Então, de certa forma, você falou, me lembrou tem muita coisa que você... Cara, empreender é muito isso, né? Você tá o tempo todo insatisfeito, mas ao mesmo tempo ter visão de longo prazo, que são coisas meio antagônicas. Né? Tipo, tá com o pé no chão e sonhando, né? Cara, você precisa corrigir rápido, mas ao mesmo tempo tem que... essa eu acho que a vida do empreendedor é muito bipolar, né? Assim, cara, todo dia você tem que querer algo para melhorar. Mas você vai fazer muita coisa todo dia querendo melhorar, mas você não vai ver o resultado. Então você vai ver essa coisa muito a longo prazo, né? E acho que essa é a parte mais difícil do mercado. Assim, eu mando áudios de madrugada para mim mesmo, para eu lembrar as coisas que eu pensei enquanto eu
Porque as coisas vão amadurecendo também ao longo do dia e tal, né? Deitado dá aquelas ideias, né? Ah, dá total. Eu tenho esse... Só que eu comecei a tentar anotar, mas aí eu perco o sono. Aí eu volto ao normal. Ah, não, tem coisa que eu mando lá pro grupo que a gente tem, eu mando de noite mesmo. Né, E até mando assim, pessoal, só pra lembrar amanhã de falar tal coisa, Não, tal coisa. Acho que é a hora que a gente, pô, abaixa o estresse. Fora as vezes que a gente sonha com o banco também, né? Cara, isso aí já virou, Continua. né? Não, eu não vou falar isso que daqui a pouco vão pegar um corte e vão falar assim, nossa, o analista sonha com... Não, mas outro dia eu tinha comentado com ele que eu tinha sonhado que eu tinha atrasado e que aí fui abrir o computador, aí o Brunão tinha mandado uma mensagem, não tinha respondido, não sei o que e tal. Cara, mas é complicado. E eu não estou tão ruim assim. É bem tranquilo aqui. Ô Bre, vamos... Porra, depois eu vou guardar uma pergunta aqui, eu vou até anotar depois pra não esquecer, porque TDAH aqui pega firme, mas, eu queria voltar um pouco do que a gente falou mais cedo, de educação financeira. Hoje eu vejo que você é um cara que falou muito sobre isso, criticou ali algumas coisas, a questão das pirâmides e tudo mais, e eu queria que você... olhasse um pouco para o nosso mercado e desse um pouco da sua visão de como é que você acha que está hoje o brasileiro em relação... e aí, até pela questão dos assinantes, a questão eu acho que de como é que o brasileiro, pós-pandemia, principalmente, abriu muito o olho para essa questão. Ainda falta muito, né? Mas abriu mais o olho. Eu converso hoje, inclusive, fato curioso. Hoje eu fui na farmácia comprar um negócio, aí eu estava naquela fila esperando, né, a pessoa te atender, porque você tem que dar a receita e tal. Aí tinha um gráfico do Bitcoin aberto. Aí eu olhei aquilo, aí eu olhei pro moço lá, ele falou assim, não, subiu muito, você viu, bateu $100 mil. Cara, chegou nessa hora, chegou a hora. O problema é que o Bitcoin, pelo menos, é o mundo inteiro, né? Mas como é que você vê essa maturidade, ou essa maturação do brasileiro em relação à educação financeira, a alocação financeira em si, né? Assim, eu era muito mais otimista, porque a gente de fato surfou isso, né? De novo, a gente pegou a Nord... De novo, eu vi o mercado acontecer isso várias vezes, né? Então, quando eu comecei no mercado em 2005, 2006, tinham acabado de voltar os IPOs. E aí veio a crise de 2008, né? Então, putz, cara, isso arrasou uma geração. Podia usar o FGTS para comprar ação da Petro da Vale, eu lembro disso. E cria-se culturas, né? Então o pessoal tinha cultura de flipar IPO. Exato. E aí depois... Eu flipei muito para cliente, porque era um negócio que basicamente os clientes ligavam para fazer flip de coisa. Então, assim, quando eu comecei no mercado, tinham 100 mil, acho que CPFs na bolsa, né? E aí veio a época dos IPOs, aí traz toda uma geração de pessoas que entram muito nessa euforia. E aí veio uma crise, que foi 2008, foi uma crise terrível, né? A bolsa caiu 50%. Eu lembro que assim, teve vários circuit breakers, foi uma loucura. Tinha 19 anos, imagina. Foi 19 não, 18. Em 2008 já estava na gestora, foi 2008, então eu já tinha 22. Mas foi para mim terrível, né? Então você arrasou uma geração ali. Depois você teve várias gerações que foram arrasadas por esses ciclos do Brasil ruins, né? Então, assim, quando finalmente a gente começou a Nord, que a gente viu sair de um negócio de 1 milhão para 5 milhões de CPFs, eu falei, pô, agora vai. Agora o brasileiro, a penetração do mercado de capitais no brasileiro vai de fato mudar de patamar. Faz aquela comparação com os Estados Unidos, né? Exato. Será que a gente vai chegar porque, perto assim, desse saiu do percentual? 100, foi pro 200. Saiu do 200, foi pro 500. Demorou. Eu lembro que tinha uma campanha da B3 que era 1 milhão. A B3 queria ter 1 milhão... Não, 5 milhões... Acho que era 5 milhões de CPFs. Eles tinham uma campanha lá do Pelé. Até. Na época era o Pelé que fazia essa campanha. Era 5 milhões de CPFs. E, tipo, eles erraram muito, assim, sabe? Erraram muito. E aí depois, cara, com esse negócio de juro caindo, etc., Temer ali, né? Impeachment, Temer, etc., eu falei, cara, agora vai de 1 para 5 e depois vai para 10. Só que, de novo, a gente entrou num ciclo terrível de mercado. O que eu tô querendo te explicar é que eu acho que é o seguinte, a educação financeira no Brasil, infelizmente, vai depender de um juro mais baixo. O pior professor de educação financeira do Brasil é a Selic alta, não tem jeito. Por que
o americano ele é educado financeiramente? Porque o juro lá é muito baixo há 20 anos. E porque lá o imposto de sucessão é muito alto. Então, assim, o cara... O dinheiro dele rende muito pouco parado. E se ele não fizer um planejamento tributário desde o começo, ele toma uma porrada lá na ainda. frente ele vai tomar um pau. É. Então, essa matemática faz com que o household lá dos Estados Unidos, 65, sei lá, bateu o máximo agora, 60%, 65% da população americana tem bolsa. Sim. Mas é por isso, é porque tem essa combinação maravilhosa. Inclusive, um dado interessante das últimas semanas que eu tava vendo, tava até comentando no Morning Call hoje, que participei com o Gerson, a quantidade de pessoa física, tudo bem que aí tem uma questão que pode discutir de euforia e tudo, a quantidade de compras de fluxo de ETFs recentes, de ETFs alavancados, recentemente aumentou assim, muito. absurdamente. Assim. Não sabia. Eu acho que é o maior fluxo dos últimos 3 anos. Me manda coisa depois. Porque eu vou procurar esse dado e te mostro. Tem o ETF 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Tipo, né? TMF, que é o TLT Então, 3 vezes, etc. Olha isso. Alguém tava me falando isso. O cara falou assim, sabe por que a bolsa nos Estados Unidos não cai por um nada? Corre 5%? Porque esse o planejamento de longo prazo, a aposentadoria, hoje, feito via lá os fundos de previdência próprio deles, compram todos os ETFs. Sim. Então, todo mês, quando cai o salário do americano e a massa salarial lá é gigante, o cara é obrigado a comprar 60% em bolsa. Então, assim, boa parte da poupança do americano tá nesse tipo de ativo. Não é só ele comprando lá na o próprio bolsa. Rebalanceamento vai... É a própria previdência dele comprando esse negócio. Imagina o quanto que pinga todo mês na massa salarial do americano. Óbvio que o cara ainda vai lá e compra o extra, que é o que ele compra na própria física. Mas assim, esse estoque, cara, tipo, é muito grande, né? E assim... Você teve aí um crescimento de poupança relevante. Caiu, né, depois da pandemia, mas a poupança do americano cresceu muito, né, pós-pandemia. Então, eu acho que esse é o problema da educação financeira. A gente tenta aqui fazer a nossa parte, né? Eu acho que, assim, pelo menos tem uma notícia boa. Na minha época, não tinha tanta informação legal, assim, né? Um monte de podcast legal sobre todos os assuntos. Tem aqui de trading, tem sobre empreendedorismo, tem sobre análise fundamentalista, tem de tudo. O que eu acho que o que eu acho que é legal é que o Breia de 19 anos hoje, né, os moleques que eu contrato lá principalmente, cara, eles vêm com uma bagagem muito melhor, mais ampla, entendeu? Eles conseguem falar sobre muito mais assuntos do que eu falava, porque eles já chegam tentando ouvir, os mais, né, espertos já ouviram várias coisas, vários assuntos, eles ouvem os podcasts, então eu acho que isso prepara muito melhor. Algo que eu aprendia em horas gastas dentro da própria corretora e fazendo o que o Lucas falou ali, tipo... eu ia acabava meu trabalho, eu ia no back-office. Ficava lá batendo papo, perguntando o que o cara que ele fazia. Pra entender, né? E eu ia na mesa eu não entendi. Cara, eu só fui entender DI depois de muito tempo. Lá na corretora eu nem entendi. Difícil, né? O cara me explicando ali todo dia, eu não conseguia entender, cara. Não conseguia entender. Não, é interessante, né? E até mesmo um pouco do que a gente passa ali no dia a dia da sala, assim. Porque, igual, a gente tem ali o público que é mais trader, etc., mas ao mesmo tempo, assim, aparece de tudo. E aí o que a gente mesmo direciona a galera é que é o seguinte: você gosta de fazer o trading, beleza, mas assim, você vai fazer o trading com uma porção muito, muito, muito menor, né? Primeiro, a ponto de que você não precisa daquilo. E aí você faz aquilo como uma forma de você tentar gerar um alfa mais ali, etc. Dependendo do seu objetivo, você vai ter que desprender um tempo maior ou menor, né? Então, é até curioso, porque a gente fala bastante de swing trade, então o cara que às vezes ele faz outras coisas, ele consegue fazer um swing trade mais longo, sei lá, para segurar 2, 3 meses, um papel, etc. É diferente daquela cara que vai ficar o dia inteiro na tela. E não é porque às vezes você gosta muito de ação que você não vai ter outras coisas também, né? Então a gente mostra os relatórios lá do Marinelli de fundo imobiliário, mostra a renda fixa lá do Fred, etc e tal. E eu noto que as pessoas, conforme elas vão adquirindo maturidade, é natural que eles saiam dessa bolha de fazer só uma coisa, operar só uma coisa, usar até às vezes usar só uma escola para depois ir expandindo de certa forma. E vou te falar,
eu sempre fui bastante crítico porque eu achava que as pessoas iam para o trading das formas erradas, né? É aquela história de day trade alavancado, eu falava, cara, isso é a forma perfeita de você perder muito dinheiro, né? E assim, eu fui operador, broker, depois eu fui trader, depois eu operei para mim e tal, e depois assim, de muito tempo eu não fazia absolutamente nada. Hoje, dada a minha posição, eu acho, dado esse mercado aqui que tá hoje, acho que o mercado tá muito bom para trading, principalmente no Brasil, tá muito bom para você procurar proteções, porque você tem um taxímetro que corre contra você, que é de 12% do CDI. Então, se você acha que 12% ao ano, se você acha que o mercado vai ficar muito tempo de lado, é melhor você se proteger um pouco, né, das quedas e tentar capturar um pouco mais as altas. Então, eu acho que o mercado tá bom para trading, assim, mas principalmente com essa filosofia. Eu carrego uma posição em bolsa estrutural e eu tento olhar as assimetrias de mercado para principalmente proteger, assim, principalmente mais nas quedas. Então, algo que eu voltei a fazer assim de 2-3 anos para cá. E até aproveitar, já que você está falando disso que você está fazendo, se você pudesse explicar para o pessoal mais ou menos ali, como que é a sua filosofia de investimento, como que você carregou isso para a Nord, em termos de processo mesmo assim, porque eu acho que mais importante do que o pessoal, às vezes, quando vê alguém que admira no mercado, às vezes tem uma galera que gosta de perguntar o que é para eu comprar, o que é para eu vender. Mas eu acho que é muito mais interessante você perguntar para a pessoa, quando você conhece ela, pô, como que é o seu processo, como que é o seu raciocínio. Legal. Acho que você consegue extrair até mais coisa disso. Né? Cara, primeiro a coisa que eu aprendi se fazer, toda vez antes de você comprar qualquer tipo de ativo, é você saber, e dá para você escrever isso, né? Quanto que eu perco se eu estou errado e quanto que eu ganho se eu estou certo. Porque o que todo mundo faz é só fazer a conta de quanto ganha se tiver certo. Né? É verdade. Quanto que eu ganho nessa operação? E a pessoa sempre pensa de onde que vem a próxima alta e não de se o mercado for cair, de onde que vem a bucha. Então, acho que eu comecei a ser muito mais diligente ao longo da minha vida. E mesmo assim, hoje em dia eu ainda cometo alguns erros. Eu acho que é muito legal as pessoas estudarem os vieses para entender quais são os vieses que mais atrapalham elas de ganhar dinheiro, né? Todo mundo que investe hoje precisa entender o que são os vieses cognitivos que te atrapalham ganhar dinheiro. Mas, cara, a minha filosofia, até por eu ter sido um cara de bolsa a vida toda, sempre foi ter muito bolsa. O que eu já acho que é errado, e eu revisei isso ao longo do tempo, tá? Eu já tive 100% em bolsa, foi para 90, 80, 70, 60. Todo ano eu vou diminuindo, mas não vou diminuindo, eu vou alocando mais em outras coisas. Eu acho que hoje, dado o meu patrimônio, a minha empresa, minha idade... Sua própria atividade também. A minha própria atividade, que é muito concentrada nesse próprio mercado, eu preciso ter outros negócios, né? Então, essa é um pouco a minha filosofia hoje. Assim, eu acho que eu trabalho também muito com metas. Então, eu quero ter um Bitcoin. Então, sei lá, hoje eu tenho 0,96 Bitcoin. E eu fiz isso desde 2016. Quando você tem uma meta disso, fica muito fácil você seguir à risca a tua estratégia. Quero ter $1 milhão lá fora. Aí você vai, em quanto tempo? Tal. Quero ter no Brasil aqui tanto em bolsa, tal. E assim eu vou tendo. Quero ter uma reserva de emergência de tanto. Então eu vou botando as minhas metas e aí fica muito fácil a minha estratégia, sabe? Mas em percentual de alocação, eu tenho uma meta de longo prazo que é ter metade do meu dinheiro aqui, metade do meu dinheiro em outros lugares, não no Brasil. Eu acho que todo mundo tem um viés muito forte de ter só ativos no Brasil. Porque eu acho que a bolsa americana ou as bolsas do mundo, elas melhor exprimem o que é o capitalismo na sua essência, e a chance desses negócios darem mais certo do que uma bolsa no Brasil, que geralmente são oligopólios, né? De business muito já antigos, velho mundo do que novo mundo, entendeu? Eu tendo a achar que isso é uma composição melhor pensando daqui 10 anos. A pergunta que eu começo a me fazer sempre, né, que eu acho que é isso que a gente se perde ao longo do tempo, é assim, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma carteira que é a minha carteira e uma carteira que é do meu afilhado.
Eu tomo muitas melhores... As decisões são muito melhores pro meu afiliado do que para mim. Por quê? Porque ele não tá vendo cota diária. Sim. E porque ele tá olhando daqui 20 anos. Será que eu não devia estar fazendo a mesma coisa para mim? Às vezes não, porque, pô, você tá num momento de vida que talvez você vai precisar, né, ter uma reserva maior, porque, pô, sei lá, você vai trocar de carro, fazer a viagem, cuidar de alguma pessoa da tua família. Tem algumas coisas que te... Ou então pode ser igual quando a gente dirige, né? Você tá dirigindo sozinho ou você dirige com uma criança no carro, com, sei lá, com sua esposa no carro, alguma coisa assim também. Então a minha filosofia é um pouco essa, assim. Eu sempre fui um cara muito de bolsa, muito de comprar ativos. Acho que os ativos geram muito valor ao longo do tempo. O problema no Brasil é que você tem um corredor queniano, que é o CDI. Cara, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira... É difícil demais bater o CDI, cara. Não, a Bolsa Brasileira, CDI, se você pegar em várias janelas, ela vai dar de 8% a 13% do CDI. Então, se você fugiu dos putamico, você tá mais perto dos 13, 14, 15, porque tem alguns efeitos que o Ibovespa foi detraído muito por conta de, sei lá, o GX lá atrás, etc. Mas vamos pensar que a Bolsa dá entre 10% e 13% ao ano. Né? Não, desculpa, entre 8% e 13%, vai. Vamos pensar, nos últimos 5, 10, 20 anos. Então é um retorno bom, cara. Pra caramba, né? Só que em real. Mas ao mesmo tempo você olha um CAGR do S&P que roda perto de 11, historicamente. Exato, só que em real. Exato. Então é só que em real, e tem um queniano que corre entre 10 e 11 também, que é o CDI. Então, cara, lá nos Estados Unidos as coisas são muito reloginho. Você vê assim, ó, os bonds, a Treasury dá 4% ao ano, historicamente, 4%, 5%. Os bonds vão dar entre 6% e 7%. Os high yield bonds vão dar entre 7% e 8%. A Bolsa Americana vai dar entre 10 e 11, 12, sei lá. O Private Equity vai dar 15, o Venture Capital vai 19. É assim, cara. Funciona. Se você pegar em janelas, é muito perfeitinho. Aqui no Brasil você tem um problema, que é a inflação é mais alta, é 5, e o CDI é 11. Mas a Bolsa aqui até que funciona. Só não funciona contra um CDI, né? E assim, muito concentrada. Então, cara, olha as janelas de Bolsa nos últimos 5 anos. Os gestores ativos que 5 anos para trás, tira os últimos 5 anos, você pega todos os gestores bateram a bolsa. Bons, né? Dos 5 anos para cá, nenhum bateu a bolsa. Sim. Porque o que andou? Petro, Banco do Brasil, muito commodity. É automático, né? Assim, no início do ano você olha para o Ibov, bolsa inteira despencando, Petro segurando. Se você não tava over em Petro, você ficou para trás. Ninguém fica over, entendeu? Historicamente, difícil, né? Historicamente, você ter ficado under as estatais te gerou alfa. Sim. Aí esse ano virou. Então, putz. E ao mesmo tempo é engraçado, né? Que, por exemplo, você olha por uma perspectiva de factor, que teoricamente você vê as empresas de volatilidade mais altas, aqui no Brasil você também não consegue necessariamente extrair Exato. Não tem uma assimetria. Tanto é que o que muito tempo... Assim, se você pegar em outras janelas, né, o melhor ativo que você tem investido nos últimos 5 anos, melhor que o CDI, mas foi o DIV, né? Que é quanto menos vol... o low beta você acaba gerando... Low beta. Mas isso... Você não vai pegar nenhum... você não vai pegar nenhuma... sei lá, literatura nos Estados Unidos que eu acho que vai trazer esses resultados. Os low betas dão resultados menores e tá tudo bem. As pessoas... Né? As pessoas estão dispostas a ter resultados menores com uma oscilação menor. Lá, e aqui acontecem as coisas tipo meio ao contrário. Meio contrário, maluco, cara. Aqui é uma loucura, né? A gente brinca... Hoje eu tava até falando isso. O Marcel tava conversando. A gente tava falando aí... a gente tem uma carteira de swing trade que a gente pode alocar literalmente qualquer coisa que tem na bolsa. E aí eu tava comentando com ele e tal. E eu falei, cara, olha como é que a gente carrega uma posição de Netflix desde 15 de abril. 16, 15 de abril, sei lá, um negócio assim, ou 16 ou 15 de abril. E aí tá dando 60 e poucos % no ano. Eu falei, Marcel, olha isso aqui. Aí ele, mas por quê? Eu falei, cara, porque aqui o problema é o seguinte, aqui eu consigo enxergar análise técnica e o negócio, ele tá indo respeitando. Aqui no Brasil é um negócio de louco. O negócio, ele sobe 30%. Pô, eu vou te dar um exemplo dos últimos dias. Né? A gente montou uma operação estruturada, Pets. Pô, tava andando. Em um dia devolveu 6 dias seguidos, 5 dias seguidos de pregão.
Aí deu uma... Agora já voltou de novo. Então, assim, o negócio tá... E eu lembro que assim... não tem muito padrão. E eu lembro que não só dessa carteira, mas foi até engraçado, porque na carteira antiga, por exemplo, quando a gente começou a colocar BDR, aí teve alguns amigos que falaram assim, não, pô, mas aí vocês estão fazendo gol de mão, não sei o que. Então... Só que a gente falou assim, pô, mas qual que é o objetivo no fim das contas da carteira? O objetivo é... A minha eu ganhei carteira... 300... eu ainda tenho Netflix. Tô ganhando 316% Aí. do Netflix. Acho que é a ação da minha carteira hoje, que eu ainda tenho lá fora, que eu mais ganhei dinheiro. E que não é um ativo que você imagina que vai explodir amanhã, né? Assim. Eu acho que só depois disso foi só TSMC e Meli. Então, assim, cara, é isso. Lá fora você vê os negócios que são de fato, assim, surpreende positivamente. E você é um cara que prefere investir via single name ou você tá na turma que tem gostado mais dos ETFs? Um terço da minha carteira hoje, que eu vou até olhar aqui para ver certinho, mas quando vocês veem, um terço da minha carteira hoje tá em ETF. Ops, deixa eu ver aqui, ETFs, 46% em ações, 33% em ETFs e 20% em renda fixa, mais ou menos, é isso. É uma carteira bem balanceada para um cara lá pra um fora. cara que... Meu dinheiro lá fora. Meu dinheiro lá fora. Meu dinheiro lá fora. Porque também você tem um universo de opções bem maior, né? Eu já acho que até que tá arrojada demais. É que as ações subiram demais, entendeu? Subiram demais. E tem até essa questão também, até pro pessoal, né? Às vezes você fica... Não esqueçam de fazer o rebalanceamento. Não é porque você botou 100 mil... botou lá $1 milhão. Aí você dividiu lá 33, 33, 33, né? Aí as ações subiram pra cacete. O que vai acontecer com a sua carteira? Vai desbalancear. Então, às vezes o pessoal fica nessa. Não, porque eu botei 33%. Mas você botou 33% há 2 anos. Hoje tá diferente. É igual o meu holding do jovem Lucas Costa de Bitcoin de 2018 até 21. Cara, esse holding deu bom. Que o Bitcoin chegou a ser 75% de tudo que eu tinha. Caramba. Cara, é muito doido, porque eu era acadêmico quando vim pro banco, né? Então eu pesquisava sobre cripto, blockchain lá na UFJF. Então, naturalmente, como eu fazia pesquisa acadêmica disso, eu falei, vou comprar. Era universitário, duro, etc. Só que aí, segurei até vir pro banco. Aí chegou uma hora que tava uma proporção um pouco bizarra. Ô, Breia, aquela pergunta que eu tinha anotado aqui, eu anotei pra não esquecer. E já que a gente já vai chegando, estamos chegando naquele nosso tempo combinado, eu queria que você falasse qual o seu sonho pra Nord. Legal, uma pergunta boa. Pensando, aí o prazo é com você. Legal. Fica tranquilo que a concorrência não vai te ouvir, não. Assim, quando a gente montou a Nord Wealth, eu tinha uma visão muito clara de que eu queria tentar levar o serviço de family office para um público que eu falo que é o varejo alta renda. Para você montar um family office hoje, só da sua família, você vai ter que ter o quê? 500 milhões de reais, talvez mais, R$1 bilhão, né? E a filosofia do family office, ela é muito legal, porque assim, você está contratando as pessoas para trabalhar em seu favor, né? Então, tomarem todas as decisões, em geral, inclusive, você põe alguém da tua família para cuidar do dinheiro. Geralmente, num formato de family office, você põe um filho, né? Alguém, né? O cara ficou muito rico, vendeu a empresa, aí põe um filho para tocar o dinheiro, etc. e tal, né? Essa filosofia de family office, ela existe no Brasil há muito tempo, né? Existe através dos multifamily offices, que é, ao invés de uma família, várias famílias, só que ainda assim o cara precisaria ter 100 milhões. Né? Mas a filosofia é igual. São as pessoas cuidando do teu dinheiro como você cuidaria do seu próprio dinheiro. E eu, obviamente, tinha algumas referências no mercado de grandes multifamily offices que já faziam esse trabalho há muito tempo. E assim, eu lembro mesmo antes, né, eu falei assim, ia ser legal, né, um dia ter muita grana para ser atendido por esses caras, né, quase que um desejo de conquista. E até os bancos trabalharam muito bem isso, né, eu vejo que tem muita gente que fala com muito orgulho, eu estou no private de tal lugar, né, estou no private do BTG, estou no private disso, etc. E eu acho que dá para fazer um trabalho
com os mesmos princípios para um público que é mais abrangente. Sim. Né? A gente começou atendendo clientes acima de R$1 milhão. Hoje, a gente atende clientes ali na média de 3, 4, 5 milhões de reais. Mas o sonho é poder fazer a mesma coisa que os family offices fizeram, os multifamily offices fizeram. Fazer isso para um público que é o varejo alta renda, que hoje é o cliente acima de 1 milhão, vamos dizer assim. Né? Esse termo é difícil no Brasil, né? Não tem um número certo. Lá nos Estados Unidos tem um número mais certinho do que é o high net worth, o ultra high, etc. Né? Aqui pode variar de instituição para instituição. Mas o meu sonho grande é isso, é oferecer para os meus clientes o mesmo tipo de serviço com qualidade de alocação de ativos, com uma qualidade de atendimento igual as famílias ultra ricas têm. Óbvio, né? A gente está longe disso acontecer, mas esse é o sonho grande, a gente tem que mirar isso todo santo dia. Então, a gente tem lá nossos comitês de sonho grande mesmo, né? Que é onde a gente quer chegar, e a gente basicamente lista todas as coisas que a gente precisa fazer até chegar lá. E óbvio, tem coisas que são prioritárias, mas assim, basicamente é isso. Né? Quando eu pensei lá em 2018 em montar meu negócio, onde ia ser só eu como banker cuidando da carteira, meus primeiros clientes iam ser eu e minha família. Né? Então, cuidar do meu dinheiro igual eu cuido da minha família, depois cuidar dos meus amigos e assim cuidar de vários clientes. Então, e eu acho que tem uma oportunidade que é usar toda essa vantagem da tecnologia de hoje, né, para quase virar uma wealth tech. Né, que eu acho que a gente está muito longe de virar um robo-advisor, né, que é algo que os Estados Unidos já está bem mais evoluído. Mas uma wealth tech da porta para dentro, ela pode te dar muita qualidade no tipo de serviço prestado, na atenção que você dá para o cliente. Então, é quase que você... uma alavancagem operacional para você. Muito grande, porque, aliás, o BTG aqui me ajuda muito nesse sentido. Não existiria a Nord se não existisse o BTG e outras plataformas que a gente utiliza hoje. E a gente está aqui desde praticamente do começo que eles montaram a célula de MFO aqui dentro, né? E foi impressionante a evolução da plataforma. Então, um pouco do nosso trabalho também é pedir ajuda desses parceiros para eles darem mais alavancagem operacional da porta para fora, que é onde os clientes têm a conta. Sim. Mas aí da porta para dentro é meu trabalho. Né? Então, a gente tem investido muito nisso. Então, eu diria que onde a gente quer chegar, né? A gente quer ser referência em Wealth Management no Brasil, com muito pé no chão. Assim, eu tenho várias referências de pessoas que estão fazendo isso há muitos anos. Né? O que eu tenho de mercado financeiro, tem pessoas fazendo isso só em Wealth Management. Eu tive experiência de gerir recursos de várias outras formas, mas só de Wealth Management tem pessoas. Então, me espelho muito nisso e tento pegar essa nossa veia, que é mais, talvez, de pensar em soluções mais fáceis das pessoas entenderem, trazer mais gente e tal. Mas eu acho que é um pouco isso, até tentar... eu acho que, até respondendo aquela tua pergunta sobre educação financeira, legado, etc. e tal, eu gostaria de talvez não resolver tanto a vida das pessoas com educação financeira, porque eu acho que tem gente muito melhor que eu, mas talvez resolver mais a vida das pessoas com gestão de patrimônio da maneira correta, como deveria ser. Né? Eu gosto muito dessa cabeça, né? De tipo... eu quero pra mim o que assim, né? Eu brinco muito com eles que às vezes a gente tem algumas situações e eu falo assim, cara, não faça para o outro o que você não queria que fosse feito para você. E aqui é o contrário, né? Faça para o outro o que você queria que fosse feito para você. Não, e até em operações, né? Quantas vezes a gente já não conversou, sei lá, vai dar uma recomendação ou vai fazer uma operação estudada, aí a primeira coisa que a gente se pergunta é sempre, você venderia isso para sua mãe? Você venderia isso para alguém da sua família? E é legal que você falou também, porque eu acho que hoje a tecnologia, ela permite a gente quebrar uma série de paradigmas, né? Até mesmo aqui no banco mesmo, a gente vê que, assim, o banco até então era um banco mais fechado e hoje você tem a abertura de, por exemplo, da gente poder estar tendo essa conversa, que era até algo que até então, há um tempo atrás não acontecia, de você poder ter o morning call lá com o Gerson, você ter a sala com a gente mesmo como influenciador do banco, né, até isso aí oficializado como influenciador do banco, etc.
o research e aparecer, falar com os escritórios, etc. E eu acho também que a tecnologia ela consegue quebrar aquela ideia de que as pessoas tinham antigamente, eu acho que imagino que na parte de wealth management isso deve acontecer bastante, que é a ideia de que se você ganha escala, você perde qualidade. E cada vez mais isso, eu acho que a gente consegue ver que não é verdade. No nosso caso, cara, é na veia a qualidade. Porque imagina que lá atrás, o wealth management, o cara que cuidava de, sei lá, 10 clientes, ele precisava pedir a assinatura dos clientes fisicamente. Imagina que a barreira ser rompida, né? Ele não tinha um computador, que consolidava o patrimônio de forma inteligente. Então era muito ineficiente. O que eu quero dizer, assim, antigamente um banqueiro atendia 10, 20 pessoas muito mal. Hoje ele pode atender 60 muito melhor do que ele atendia lá atrás, por conta de toda essa questão tecnológica. Então tem uma vantagem bizarra da tecnologia, muito assim, né? Então, assim, é como tudo no mundo, né? Se você for pensar a quantidade de aviões que conseguem pousar em Congonhas num dia, tipo, é um negócio bizarro, cara. Se for ver... O tamanho da pista é brincadeira. Cara, é bizarro, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, é um pouco... Tudo bem, dei um exemplo aqui, porque eu tava fresco na minha cabeça que ontem eu tava dormindo assistindo um negócio da reforma de Congonhas. Mas é mais ou menos por aí. Não substituir os pilotos. Sim. Talvez a torre de comando tenha a mesma quantidade de pessoas que tem, mas o trabalho ficou diferente, né? O trabalho ficou diferente, né? E eu acho que isso, para wealth management, faz muita diferença. Muita diferença, né? Legal. E aí, então, antes da gente ir para a nossa pergunta final, eu acho que a gente não podia deixar de aproveitar. A gente está gravando esse episódio no dia, só para... Hoje 26. é dia 26. 26. O que você tem olhado para o mercado recentemente para frente? Contextualizando o pessoal que está em casa. A gente está aí às vésperas de um anúncio de um pacote de corte de gastos. Lá nos Estados Unidos, o Trump foi eleito. A gente teve a indicação do Scott Bessman lá como secretário do Tesouro americano. O mercado aparentemente gostou disso no dia de ontem. A Treasury fechou 12 bips, uma coisa que a gente não via há muito tempo. Dólar aliviou, que vinha no movimento de alta. O Ibov ainda naquela correçãozinha meio chatinha ali. Dólar aí beirando 5,80. Cara, vai secar meu rally de fim de ano não, cara. Dólar brigando aquele 5,80, um pouquinho menos de vol, mas ainda lá no 5,80. Daqui para frente, assim, o que você tem enxergado, o que você tem observado de mercado que está chamando a sua atenção? Assim, eu sinceramente, eu tento muito me abstrair um pouco a parte política para tentar tomar as melhores decisões, né? Mas, cara, olhando para o Ibov, né? Em outros tempos, eu acho que o Ibov estaria em outros patamares muito mais baixo do que está hoje, né? O juro abriu pra caramba. Sim. Né, o político piorou muito e o Ibov está ali parecendo que não cai de um certo patamar. Então tá muito, muito leve, né? Eu acho que vender Ibovespa agora, assim, sair da bolsa agora é o pior que as pessoas podem fazer. Agora estou muito convicto que vai ter um rally de final de ano, eu já não sei. Eu acho que o pacote vai ter um efeito muito pequeno, né? Mas, de novo, a gente depende muito de fluxo. Às vezes o gringo com muito pouco dinheiro faz a bolsa subir meio sem muito fundamento, né? Então eu acho que cara, a gente tá posicionado em bolsa. Eu acho que se você for olhar até mesmo os movimentos, se você quiser olhar mais o gráfico, né? A bolsa ela cai muito devagar e depois ela tem subido muito rápido em 8 pregões. Inclusive tem sido uma dificuldade de você conseguir acompanhar com carteira muitas das vezes. Então ela cai assim, sei lá, dá pra até vocês olharem isso mais com candles, eu não consigo olhar, mas o que eu percebi é que assim, ela subia muito rápido em outros pregões, depois ela demora 20 e tantos, 30 pregões caindo, né? Que geralmente é o inverso do que acontece, né? Quando geralmente a gente vê um movimento de queda, o movimento de queda ele é mais rápido. E a recuperação geralmente ela é mais lenta. Então assim, eu acho que, cara, a gente pode sim acho que a gente pode estar próximo de um rally sem fundamento. Basicamente é só assim, tirar o risco de novo, a história de risco de tirou o risco de cauda, o gringo gostou do pacote, sempre tem uma narrativa que dá para ser construída depois, né? E agora eu vejo um cenário político muito ruim, cara, mas tão ruim que eu acho que a gente pode estar num cenário de inflexão, que é tão ruim e cada vez pior, né? Assim, na margem, todo dia piora a situação do governo, que a gente vai começar a flertar com 2026. E aí alternativas para 2026 podem trazer a bolsa para patamares mais exato, altos. Entendeu? Qualquer, acho que mudança aí do que vai ser...
Cara, o Lula ganhou muito apertado. Muito apertado. Uhum. Acho que o Xavier escreveu. Se ele ganhar 2026, vai ser muitíssimo apertado. Não sei se ele vai ter saúde para isso. Eu acho que o governo continua se enforcando com pautas cada vez piores. Né? O econômico vai piorar. Então eu acho que a gente pode estar, assim, eu acho que está se enforcando, né? Então está se enforcando. Então eu acho que para quem tem mais paciência e tal, eu não tô assim otimista com o Brasil, mas as classes dos ativos às vezes estão tão leves. Então, você diria que você não está tão pessimista dado o cenário que está hoje, é isso? O problema é sempre o carrego, né? Que o carrego é muito alto, né? Porque você pega você vai pegar um igual CDI Vale, quando você olha, de certa forma, o Vale tá meio largado, assim, né? Só que às vezes o tempo para isso virar, o carrego acaba com... O problema é muito carrego, né? O carrego para daqui 2 anos... vamos pensar aqui que a gente está falando de eleições para daqui 2 anos, né? 2 anos e 2... Menos, 2 anos, vai, certinho. O carrego aí é 28%, vai. Cara, você tem... Pra você comprar uma ação hoje, você tem que imaginar que ela vai subir... Isso, de novo, uma estratégia mais de value investing. Ela tem que subir 60%, pelo menos, para justificar o risco, etc, entendeu? Então, cara, essa é a grande arte da bolsa aqui. Tem muita coisa que eu acho que dá para subir 100%, 150% e tal, mas vai precisar de tantas coisas acontecerem numa sequência. Não vai ser só um arcabouço, não vai ser... E lá fora a sua visão tá como, mais ou menos? Ou você ainda tá esperando pra gente ver como que vai ser isso? Acho que nisso minha opinião não muda muito da opinião geral, né? E uma coisa que eu sempre tento me provocar é que se o meu discurso está muito parecido com o de todo mundo, provavelmente eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo e aí você não tem ganho nada. Né? Ou você simplesmente assume que você vai ter o market performance e tá tudo certo. Tudo bem, né? Mas, putz, cara, eu acho que assim, Estados Unidos mais forte, vai dragar dinheiro do mundo todo. Assim, as empresas lá estão muito bem, saudáveis, crescendo. Então, assim, eu não consigo ver... Assim, acho que é um cenário só mais positivo para os Estados Unidos. Mesmo o Trump sendo tarifar, com essa história de vou tarifar os países e tal, é muito difícil ainda, né? Saber, assim. Eu fui lá para Nova York e vi o discurso dele antes de ser eleito e tudo mais, né? Eu achei ele mais ponderado do que ele já foi anteriormente, sabe? De ser um cara meio de entrar muito em polêmica e tal. Ele aprendeu. Ele percebeu que isso perde eleição também, né? Entrar muito em polêmica. É até engraçado, né? Porque a discussão da tarifa aqui, por exemplo, que hoje o mercado todo noticiou, quando você vai olhar no detalhe também, ele comentou das tarifas ali para o Canadá e para o México, mas ele botou um condicional. Se vocês não reforçarem as fronteiras... Não era simplesmente cara, vou colocar a tarifa e pronto. Assim, ele é uma mudança sutil, mas é uma mudança. Né? Ele é um louco, completamente louco. Mas assim, as pessoas em volta dele são muito boas, assim, sabe? E você já tá vendo que eu acho que os nomes estão sendo bons. Então... Ele é um cara muito louco, cercado de gente muito boa. A Kamala, uma mongoloide... Pode falar mongoloide? Pode. É uma Kamala mongoloide cercada por gente muito ruim. Que é igual o Lula. É um cara muito mal intencionado, cercado por gente muito ruim. Né? O Bolsonaro era um cara muito bem intencionado, cercado de gente boa no começo, depois só de gente ruim. Então, eu acho que o Trump, assim... Cara, os Estados Unidos é tipo pra comprar. Assim, eu fico pensando se eu compro mais o juro de 20 anos e tal. Eu operei bem TLT uma época, bateu 90 ali, fiquei ensaiando de comprar mais, agora acho que já subiu um pouco, tá uns 93, 94, eu acho que... Mas porque bolsa eu acho que tá muito... E é um hedge ao mesmo tempo. Você compra o TLT, se o juro fechar, você ganha dinheiro, né? O TLT, para quem não conhece, ele compra... pensa na PU do título, né? Então ele compra bonds de 20 anos ou mais. Então, acho que era uma posição que eu ganhei dinheiro e fiquei ensaiando para comprar mais e tal. Mas tem bonds bons para comprar lá fora e tal. Eu acho que se meu próximo dinheiro lá fora, acho que eu compraria uns bonds, assim, sabe? Bonds do Brasil estão pagando bem. Tem bonds legais comprando, assim. Eu acho que hoje, IPCA mais no Brasil é muito, assim, para não ficar em cima do muro aqui, né? Eu acho que as melhores classes de ativo hoje aqui, IPCA mais no Brasil isento, tipo, é bater muito em bêbado. Empresa muito saudável, pagando IPCA mais, com prêmio, um pouquinho de prêmio, que já caiu muitos prêmios. Você não paga imposto nem sobre a inflação, que, né, no título público você paga.
Então acho que isso tem bastante coisa boa, até de 29 até 31. E eu acho que pode andar até mais do que bolsa, porque É engraçado. se as NTNBs saírem de 6,5 para 5, que é o que é a média, cara, você vai ter, vamos dizer, uma segurança de renda, quase renda fixa, mas com retorno quase de bolsa. E na marcação mercado você fica bem pra caramba. Exato. Então eu acho que até melhor do que bolsa, assim, né? É que eu sou muito enviesado com bolsa, eu carrego bolsa há muito tempo e sempre ganhei dinheiro. Agora, não dá pra não ter NTNB agora, assim, eu acho. Boa. Postinho, vamos pros livros? Então é isso, Bre. Chegando no finalzinho aqui do episódio, a gente sempre pede pro pessoal deixar indicações. Então, indicações, livros, músicas e filmes que o Bre indica. Caraca. Pode falar mais de um, pode falar quantos você quiser, ser de mercado, sem ser de mercado. Coisas que estão, ou que você sempre gostou, ou que estão na sua cabeça recentemente. Eu, de livro, acho que o último que eu li que é bem legal, que eu acho que serve pra todo mundo, que é o The Algebra of Wealth, que é do Scott Galloway, que é bem legal. Fala sobre... Cara, é legal desse livro que ele fala sobre carreira, investimento, como gastar seu tempo, como conhecer, que tipo de pessoas... Tem um pouco de tudo, assim. A gente assistiu essa apresentação dele. Foi qual evento do banco que teve? Não lembro se foi o seu... Não, o seu conference. Não foi o Summit? Acho que teve algum evento do banco que ele veio, que a gente assistiu. Era a palestra desse livro aí. Ele lançou esse livro agora. Vai ver que ele fez o livro depois até da palestra. Então eu gostei desse livro. Acho que é legal e serve pra todo mundo. Um filme... Pode ser mais de um, tá? Fica à vontade. Cara, eu gosto muito... Vamos ver se ele vai vir pro time. Vamos ver se vai ser mais um. Vamos ver. Vamos pensar aqui. Vamos ver se ele vai vir pro time. Deixa eu pensar. Nossa, cara, é difícil assim, um filme de larga... eu gosto da série do Poderoso Chefão, eu gosto muito. Ele veio a gente tem uma estatística, o filme mais citado é o Poderoso Chefão. Caramba, sério? Que sem graça. Não, mas é o melhor porque isso, cara. Não, mas é bom, isso é um bom sinal. Sem graça que eu fui, então. Deixa eu ver aqui mais. Vou pensar no outro, mas qual que é agora? Músicas. Músicas todas do Bel Marx. Essa ninguém falou, né? Você olha pra ele, eu jamais falaria todos do Bel Marx. Que ele gosta de chiclete com banana. É isso aí. Exatamente. Caraca, gostei. Diferente, isso aí você pode ficar tranquilo, ninguém falou não. lá. Você acha que ele gosta de uma festinha? Você acha que ele gosta de um carnaval em Salvador? Depois que o Otto aposentou do Motirô, meu amigo. Acabou. Bom, Breia, primeiro, obrigado. Se o pessoal quiser te acompanhar. Calma. Tá bom. Você vai fazer isso, cara. Sim, calma. Tudo bem, pode falar. Obrigado por topar vir aqui com a gente, trocar essa ideia. Cara, parabéns pelo trabalho, assim, não é de hoje. Falei, né, já te acompanho já há algum tempo, seja lendo relatório, seja acompanhando sua história. Obviamente, você muito mais pelo lado de fundamento e a gente pelo lado técnico, mas até quando eu estava em outra casa e eu tocava o research de outra casa, você era uma das referências ali para a rapaziada. E, não só isso, né? Mas eu acho que influenciador dos relógios aí, ó. Isso. Não, ele falou 5 Sport GMT. Ele falou, ele tá todo. Eu peguei 2, eu peguei esse e peguei o Presage também. Ele tá Presage. Eu ainda quero, agora a minha meta depois do bônus é um Aqua Race. Muito bem. Isso. Muito boa escolha. Só que tem que esperar o bônus chegar. Isso aí. Fevereiro eu não quero nem saber quanto é que é esse Me negócio. ajuda nesse bônus aí, por favor. Ele que define meu bônus. Não tá bom. Cara, e até uma outra coisa aqui que a gente estava falando aqui, eu achei muito legal, que você falou assim, questão do empreendedorismo. E não necessariamente só o empreendedorismo, de fato, de você sair da sua carreira, de você sair de uma empresa e você ir para algum lugar. Mas ter essa cabeça de empreendedor, aqui dentro do banco a gente tem essa cabeça de empreendedor, obviamente muito provocada pelo próprio negócio, mas que as pessoas tenham isso, essa sua postura, essa sua cabeça, essa sua ousadia, de certa forma, de sair, de mexer, de fazer. Então, obrigado aí pelas palavras, acho que as pessoas vão se inspirar bastante no Bre e
E, pô, me ajuda com o menino aí, mas não puxa muito não, porque o cara não puxa muito não, porque... Pô, não, começou bem, já escolheu bem, 2. É um bom, eu escolhi um bom relógio, não? Escolheu. Tá, é um bom relógio de entrada? É excelente de entrada, seco, entrega muito de entrada. Boa, então é isso. Bre, muito obrigado por ter vindo aí, cara, é super legal bater esse papo contigo. Você é um cara que a gente admira de verdade, igual o Claro falou, não só na questão do mercado, mas a questão de, assim, de vida mesmo, né? Você é um cara que faz coisa pra caramba no mercado financeiro, você também é um cara que é super aberto com as pessoas, então a gente vê lá no Instagram, que eu acho que é uma coisa também dessa característica do mercado mais novo, assim, de você entender que, poxa, você pode ir lá, você pode ter uma vida normal, né? Você pode ter uma vida lá jogando bola ou escolhendo relógio e ao mesmo tempo você fazer um trabalho super bacana no lado institucional da coisa, né? E aí, para quem não acompanha o Breia no Instagram, pô, ele abre diversas caixinhas de pergunta, responde a galera, atende a galera, então uma forma ali de ter um contato bem, bem próximo. Então, cara, obrigado pelo papo. Vamos marcar depois um almoço aí, eu acho que é bom da gente fazer isso. Almoço não, vamos marcar um bar, vai. Bar, tá bom, jantar. Melhor. Fechadíssimo. E se você puder também, então, divulgar suas redes sociais, falar como que o pessoal te acha, como o pessoal acha a Nord, fica aí livre para você poder divulgar o seu trabalho. Legal, pessoal, eu tô no Twitter, rbreia, no Instagram é Renato Breia, tem o YouTube da Nord, tem o Instagram da Nord, Nord Investimentos, só procurar lá que vocês vão encontrar. Boa, então é isso. Pessoal, se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e seguir a gente também nas redes sociais. Seguir o @BTGPactual, @lucas.mclaro, @lucascostat e também seguir o Breia. A gente se vê numa próxima e é isso aí. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.